Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ótimo. Meu nome é João Cláudio Rufino e eu sou professor na Faculdade de Teologia na área bíblica. E seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Este canal tem como intenção propagar o ensinamento bíblico mais profundo, exatamente, revelar aquilo que está por trás das palavras, trazer a interpretação mais correta do texto bíblico. E você está no lugar certo, porque aqui você vai ter todos os dias um estudo bíblico novo, beleza? Um outro dado muito importante que eu quero dizer a vocês é que o evangelho de hoje, que é tirado justamente de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9, é um texto que as pessoas têm muita dúvida, exatamente. Jesus, num primeiro momento, porque esse texto é dividido em duas partes, ele vai falar de tragédias que aconteceram. Ora, um texto muito confuso. E depois a segunda parte, a parábola da figueira. Afinal de contas, você sabe realmente o que significa a figueira dentro da tradição bíblica? De fato, você sabe o que Jesus queria ensinar? Então, fica comigo até o final, porque esse texto é extremamente interessante. Beleza? Vamos lá, pessoal. Antes de você experimentar desta palavra maravilhosa, eu quero fazer um grande pedido para você. Que você curta esse vídeo, que você compartilhe, que você comente, que você marque pessoas e, além disso, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações, porque eu já disse e repito, é muito importante isso, todos os dias um estudo aprofundado da Bíblia será postado aqui, beleza? Vamos espalhar a palavra de Deus. Vamos então para o nosso texto. O texto é assim: nesse momento vieram algumas pessoas que lhe contaram o que acontecera com os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o das suas vítimas. Tomando a palavra, ele disse: acreditais que por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Não, eu vos digo. Todavia, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou os 18 que a torre de Siloé matou em sua queda, julgais que a sua culpa tenha sido maior do que a de todos os habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, mas se não vos arrependerdes, perecereis de modo semelhante. Contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar frutos nessa figueira e não encontro. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor e coloque adubo. Depois talvez dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Esse texto é dividido em duas partes. Do versículo 1 ao 5, Jesus continua o seu discurso que ele está realizando lá no capítulo 12, pessoal. Discurso este que trabalha toda esta questão do final dos tempos, exatamente. Vai ter como tema aquela visão do julgamento final. Exatamente. Agora, o que realmente o mestre está ensinando? Ele diz que vieram algumas pessoas, o texto diz que vieram algumas pessoas que lhe contaram sobre a morte de alguns galileus
que Pilatos tinha realizado de alguma forma e juntado o sangue, misturado o sangue das vítimas. Que negócio mais estranho é esse? Trouxeram isso ao mestre e Jesus então vai fazer uma explicação a respeito desta questão. Questão esta que é muito interessante o seguinte: nós não temos qualquer tipo de texto extra-bíblico que fale sobre esse massacre. O que nós temos é uma pedra onde está escrito o nome de Pilatos como procurador da Judéia, que foi encontrado e comprova o dado de que Pilatos realmente era um enviado romano, alguém que tinha incumbência de alguma forma governar aquela região. Isso é histórico. Agora, esse outro dado nós não temos ainda nenhum tipo de comprovação. Isso não significa que não aconteceu e assim por diante. É só para pontuar que a gente não tem outras informações em relação a essa tragédia que trouxeram para Jesus. E aí Jesus então toma a palavra e faz uma pergunta retórica. A pergunta dele é: vocês acham realmente que esses galileus que foram mortos por causa de serem mais pecadores do que outros galileus? Essa pergunta é muito interessante porque, na realidade, o que está em jogo aqui é uma crença profunda que os judeus naquela época tinham. Crença esta que está enraizada no Antigo Testamento. Por exemplo, em Êxodo capítulo 20, versículo 5, em Jó capítulo 4, versículos 7 a 8, em Jó ainda, capítulo 8, versículo 4, versículo 20, capítulo 22, versículo 5, Provérbios, capítulo 10, versículos 24 a 25, e até mesmo nós encontramos isto em textos lá da comunidade de Qumran, dos essênios, exatamente. Nós encontramos isso no 1QAP Gênesis, onde vai se falar sobre esta ideia que quando alguém sofreu uma desgraça, significa ela é pecadora. Aliás, no próprio Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 9, a partir do versículo 1, os discípulos do Senhor, ao verem um homem que era cego de nascença, o que eles fazem? Eles perguntam a Jesus: quem pecou para que esse homem nascesse assim? Então, na época, eles tinham a crença de que se alguém da família era muito pecadora, isso influenciava negativamente na vida dos filhos, ou se alguém era muito pecador, ele estava suscetível a diversas desgraças. Jesus então diz: não, não é assim. Versículo 3, aí ele, diante disso, vai fazer um ensinamento. E o ensinamento é o seguinte: olha, se vocês não se arrependerem, o que vai acontecer? Vocês vão perecer do mesmo modo. Jesus está se referindo ao julgamento final, que está próximo. Ou seja, não fica encontrando no pecado alheio a causa das desgraças ou das coisas erradas que acontecem na vida dessas pessoas. Pensem em como é que está a sua vida. Pensa como é que está a sua relação com Deus. Por quê? Porque vocês vão perecer do mesmo modo se não mudarem de vida, se não tiver arrependimento, transformação. E aí, o versículo 4 é a mesma coisa. Jesus vai contar sobre uma torre que caiu e que matou 18 pessoas. E aí Jesus faz novamente a pergunta retórica: olha, vocês acham que aqueles que morreram na desgraça eram mais pecadores do que os outros habitantes de Jerusalém? Não, não é assim. Jesus vai então dar novamente a mesma conclusão. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer de forma semelhante.
Então a conclusão é a mesma. E nesse texto, de modo específico, nessas duas desgraças, né, que Jesus está diante delas, e ele pega isso e dá o ensinamento do julgamento final, esse texto, ele ecoa aquilo que está em Jeremias, na realidade. Esse dado é muito interessante. Em Jeremias, no capítulo 12, versículo 17, é dito assim, ó: mas se qualquer nação não ouvir, então eu a destruirei totalmente, completamente, diz o Senhor. Então, qual que é a ideia aqui? Jesus está dizendo àqueles que vieram e trouxeram essa desgraça: ó, muda de vida. Se vocês não escutarem, não escutarem a palavra e não se arrependerem, vocês estão perdidos no julgamento. Isso é um ensinamento muito grande para nós. Ou seja, a gente tem que viver a nossa vida sabendo que no final nós seremos julgados. Isso não é para nos atemorizar no sentido negativo da coisa, mas para nos dar consciência de que nós precisamos viver uma vida segundo a palavra de Deus. Então Jesus, ele continua agora. E no versículo 6 ele conta a parábola. A parábola é essa da figueira. A figueira estava plantada numa vinha. Ora, fica algo estranho aqui. Uma figueira plantada numa vinha? Como assim? Vinha é onde tem videira. Aqui alguns dados importantes. Do ponto de vista cultural, nós sabemos que outras árvores frutíferas eram também plantadas dentro daquilo que era a videira. Isso é um dado muito interessante. Aliás, isso já vai aparecer em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 9, em 1 Reis, capítulo 4, versículo 25, 2 Reis, capítulo 18, versículo 31, e também em Miqueias, capítulo 4, versículo 4. Ou seja, haviam realmente árvores de outras frutas plantadas onde estavam as videiras. Esse dado é muito interessante. Só que há um outro ponto fundamental. Se o autor quer falar da figueira, por que ele fala que a figueira estava plantada numa videira? Por quê, gente? Aqui parece que Jesus está ecoando uma profecia do Antigo Testamento, que é de Isaías capítulo 5, versículo de 1 a 7, onde lá se trabalha a ideia de que Israel como um todo é a videira, tá? E é muito interessante isso. Essa videira é a casa, portanto, de Israel. Parece então que o autor quer retomar essa ideia. Quer retomar. Agora, um dado interessante aqui. Um dado interessante é o fato de que Israel é entendido dentro do simbolismo bíblico como a árvore que é a figueira. Exatamente. Frequentemente no Antigo Testamento, Israel vai ser entendido como a figueira. Por exemplo, Jeremias capítulo 8, versículo 13. Também no capítulo 24, versículos de 1 a 10. Oséias capítulo 9, versículo 10. Em Miqueias capítulo 7, versículo 1. Então, o que é a figueira? A figueira é Israel. E mais especificamente, aí que vem a relação, agora a gente vai entender. A videira é o todo de Israel. A figueira, alguns autores vão apontar, é a designação da liderança de Israel. Exatamente, é a liderança de Israel. Então Jesus está falando a respeito dessa liderança. E é muito interessante que esse simbolismo da figueira enquanto a nação de Israel, e mais especificamente aqui a liderança, é presente dentro dos evangelhos sinóticos. Quando nós olhamos, por exemplo, Mateus, capítulo 24, versículos 32 a 33, e Marcos, capítulo 11, versículos 12 e 14, isso vai aparecer.
Ok? Então Jesus parece estar se referindo a essas pessoas. E aí, que dado é que está sendo trabalhado aqui? Por que Jesus fala dessa figueira, né? Diz assim, que o dono dessa figueira, tá? O homem que tinha essa figueira, ele foi até ela para procurar frutos e não encontrou. E aí, ele disse ao vinhateiro, aquele que cuida das árvores, ele diz assim, olha, então, há 3 anos que eu venho buscar frutos nessa figueira e não encontro. Corta, porque por que a terra deve permanecer infrutífera? Olha só, aqui tem um detalhe interessantíssimo. As figueiras, elas demoram para amadurecer, para se tornarem, não é, árvores maduras e maduras para dar fruto, 3 anos. Exatamente, elas demoram 3 anos para começar a dar fruto. Aí é um dado interessante. Aqui, quando o vinhateiro, ou quiser chamar de jardineiro, né? Ele está cuidando da figueira, fala assim, Senhor, dá mais um ano que vai dar tudo certo. Aí você não vai precisar cortar essa figueira. Vai dar tudo certo, ela vai dar fruto daqui a 1 ano. Sabe o que isso significa? É a mensagem de paciência. Antes do julgamento chegar, o Senhor está dando tempo para que Israel se converta. O Senhor está dando um tempo para que aqueles que são a liderança de Israel possam se arrepender. Agora você entendeu aquilo que estava na primeira parte do texto com a segunda parte, que é a parábola. Isso é algo espetacular. E aqui, qual é a lição que nós podemos trazer para a nossa realidade, para a nossa vida? Todo esse tempo que nós temos de vida é o tempo de graça que o Senhor nos dá para vivermos a experiência de mudarmos de vida, de nos arrependermos dos nossos pecados e de darmos frutos para Deus antes do julgamento, antes da nossa morte. Gente, que palavra forte! E eu quero aqui deixar para vocês já alguns vídeos que você pode escolher para você continuar o seu estudo bíblico. Lembre-se, curta, compartilha e vamos espalhar a palavra de Deus pelos 4 cantos do mundo. Valeu? Deus abençoe, estamos juntos. Até amanhã com a graça dele.